forma subsidiária. Porque primeiro, de forma primária, tem que vir os outros ramos de direito. Beleza? Agora, em relação à fragmentariedade, como eu falei para vocês, o direito penal não se ocupa de toda a ilicitude, porque existe uma ilicitude geral. Existe uma ilicitude que é tributária. Existe uma ilicitude que é civil. Nem toda indenização é crime. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O crime de dano no direito penal, ele só admite modalidade dolosa. Só se pune alguém a título de dano se for dolosamente, se for intencionalmente praticado. Num choque, numa batida de carro, assim, que comprove-se que houve culpa, que não houve a intenção de causar o dano ao bem jurídico, ao patrimônio, no caso, ou então quebrou o celular sem querer. Se alguém quebra sem querer o celular da outra pessoa, eu não posso resolver isso pelo direito penal. Por quê? Porque não há crime de dano culposo. Agora, e aí? Eu fico sem tutela jurídica? Não, eu posso ir para o ramo civil, porque existe indenização mesmo a título de culpa. Esse é o melhor exemplo que eu te dou. Isso é a fragmentariedade. Como assim fragmentariedade? É porque o fragmento, o pedaço, dano culposo, o direito penal não se ocupa. É claro que existe o dano culposo. É claro que existe pessoas por aí danificando o patrimônio alheio culposamente. Só que isso não quer dizer que vai pro direito penal. O direito penal não se ocupa mais disso. Não se ocupa disso. Só se ocupa de dano doloso. Porque o dano doloso é mais grave. Pô, o cara quis prejudicar o patrimônio alheio, bem, reprimendo o direito penal. Esse fragmento eu vou querer, porque esse fragmento envolveu dolo. E se envolveu dolo, envolveu uma conduta voluntária a fim de prejudicar o patrimônio alheio, o bem jurídico alheio. Aí deixou de ser culpa, passou a ser dolo, vem pra mim. Isso é o princípio da fragmentariedade do direito penal. Ou seja, existe uma ilicitude geral, e dentro da ilicitude geral existe uma pequena bolinha que é a ilicitude penal. E aí que entra o direito penal. Só se ocupa da ilicitude penal. Estupro, homicídio, infanticídio, furto, roubo, estelionato, peculato, concussão, corrupção passiva. Todos os crimes que a gente já conhece. E alguns ilícitos, nem todo ilícito tributário é ilícito penal. Tem muita coisa no direito tributário que é ilícito no direito tributário, mas não é crime pro direito penal. Mesma coisa no ramo administrativo, no ramo civil. Isso é a fragmentariedade do direito penal. E